Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro, versão 2025. Eu sou o Luiz Felipe, trazendo todos os detalhes da 10ª rodada da segunda divisão, que já está encerrada. Essa rodada disputada no fim de semana, jogos, na verdade, iniciados aí na quinta-feira, partida na sexta, claro, no fim de semana, sábado, domingo, encerrando a rodada de número 10 nessa segunda-feira. Você vem com a gente, vai deixando o seu like e vamos nessa saber tudo que rolou na 10ª rodada da Série B, que foi iniciada lá na quinta-feira, com um empate entre Ferroviária e Botafogo de Ribeirão Preto. A Ferroviária é o time que mais empata no campeonato e o Botafogo conseguiu esse resultado aí fora de casa, né? Buscou empate lá nos minutos finais com o gol do Leandro Maciel, mas acabou voltando para a zona do rebaixamento por conta dos resultados da rodada, né? Sobretudo as vitórias de Criciúma e Volta Redonda. O Botafogo de novo dentro da zona do rebaixamento. Na sexta-feira, no estádio Oba, o Novo Horizontino fez 1-0 com o gol do Jean Irmer para cima do Vila Nova em Goiânia, e o Novo Horizontino atinge a sua terceira vitória seguida no campeonato. Tomou muita pressão, mas soube se defender bem para vencer e entrar no G4 pela primeira vez nessa temporada. O Novo Horizontino é terceiro. Lá no Couto Pereira, já no sábado, o Curitiba venceu o Avaí por 2-1. Outro time a conquistar a terceira vitória seguida é o novo vice-líder da Série B. No Antônio Ascioli, na noite já de sábado, clássico goiano, Atlético 1, Goiás 2, Goiás atingindo sua quinta vitória nos últimos 6 jogos, são 16 pontos em 18 disputados, os 18 pontos mais recentes disputados, né? O Goiás é líder, agora absoluto, abre 4 pontos de vantagem para o segundo colocado e tem uma boa vantagem também em relação ao quinto, lembrando que na Série B os 4 primeiros sobem para a Série A depois de 38 rodadas, estamos apenas na 10ª. No estádio Independência, o Cuiabá bateu o Atlético por 2-0 fora de casa. O Atlético tem 8 derrotas, é o time que mais perde no campeonato e é o vice-lanterna do campeonato. No Germano Krieger, já no domingo, Operário e Atlético Paranaense empataram no jogo paranaense da rodada 2-2. O Odair Hellmann, como técnico do Furacão, ainda não perdeu, né? Tem uma vitória e agora um empate na Série B, mas para um time que vinha aí de fazer um ponto nos últimos 12, o Atlético tá tentando se recuperar, mas segue no meio da tabela, assim como o Operário, né? Que já tá 3 jogos sem vencer pela Série B. No estádio Rei Pelé, o CRB bateu o Remo por 2-0, com isso não temos mais invictos na segunda divisão. O Remo era o último que faltava. O CRB venceu por 2-0, se aproximou do G4 e o Remo despencou na tabela, né? Era vice-líder na rodada anterior, agora é apenas o 6º. Aliás, o Remo, 3 jogos sem vencer, né? Vinha de 2 empates e agora uma derrota. O Remo, portanto, saindo do G4. No estádio Raulino de Oliveira, para fechar o domingo, o Volta Redonda venceu o América Mineiro por 1-0, num jogo bem pobre tecnicamente, e o Volta Redonda, na base da pressão, foi buscar o seu gol lá aos 52 minutos do segundo tempo com o Matheus Lucas. Aliás, não é a primeira vez que o Matheus Lucas entra no jogo e decide a parada para o Volta Redonda. E na segunda-feira, fechando a rodada, a goleada da Chapecoense para cima do Amazonas na Arena Condá. Chape tem ótima campanha jogando em casa e vai entre os melhores times do campeonato. Não tá no G4, mas tá ali perto. E na Curuzu, o Paysandu segue sem vitórias no campeonato. Agora chegou a sua 6ª derrota, perdendo em casa para o Criciúma por 1-0 com o gol do Diego Gonçalves. O Criciúma, com essa vitória, saiu da zona do rebaixamento. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. A liderança é do Goiás. Goiás tem 23 pontos com 7 vitórias em 10 jogos. São 7 vitórias, 2 empates e uma derrota só. Goiás vai muito bem e nos últimos 6 jogos venceu 5 vezes com um empate. Goiás aí arrancando e abrindo vantagem a cada rodada que passa. Garantiu aí a sua 4ª rodada seguida na liderança e já tem garantida a 5ª rodada seguida, porque não vai perder essa liderança na rodada 11. Segundo colocado é o Coritiba, 19 pontos. Coritiba 3 vitórias seguidas, arrancando, saindo do meio da tabela para buscar a liderança do campeonato. O Coxa aí no segundo posto, a 4 pontos do Goiás. Quem também conseguiu a 3ª vitória seguida e entrou no G4, o Novo Horizontino, pela primeira vez no grupo dos 4 melhores nessa temporada, 19 pontos, 3 vitórias seguidas aí, aliás, mais uma fora de casa, né? Nessas 3 vitórias são 2 fora e uma em casa só. Quarto, o Cuiabá tem 18, 2ª vitória seguida. O Cuiabá, que esteve no G4 na rodada 6 e agora volta 4 rodadas depois. Nesse período teve 2 derrotas seguidas e agora 2 vitórias seguidas. O Cuiabá voltando ao grupo dos 4 melhores. Então o G4 tem Goiás, Coritiba, Novo Horizontino
e Cuiabá. Quinto lugar é do CRB, 18. CRB é uma das melhores campanhas jogando em casa, implacável no Repelé, tem 5 jogos lá com 4 vitórias e 1 empate. Dessa vez venceu de novo, jogando em casa contra o Remo, um confronto direto, ultrapassando o seu adversário, que agora é sexto. O Remo, que era o então invicto do campeonato, perdeu a invencibilidade nessa rodada 10 e agora despencou aí, era o vice-líder até a rodada anterior, perdeu aí, foi ultrapassado por Coritiba, Novo Horizontino, Cuiabá e CRB, todos venceram na rodada. O Remo acabou perdendo um desses confrontos contra o Galo da Pajuçara e agora é só o sexto com 17 pontos, 3 jogos sem vencer, né? 2 empates seguidos e agora essa derrota para o CRB. O Remo, então vice-líder, agora cai para o sexto lugar. Sétima, Chapecoense, 16 pontos, diferente das últimas 2 temporadas, vai fazendo um bom ano em 2025, tá aí sempre nas proximidades do G4 a essa altura, 2 pontos atrás apenas. Tem 16 pontos com 5 vitórias e 5 no saldo. Aliás, a goleada ajuda muito no saldo de gols da Chape, goleada nessa segunda-feira de 4-0. Oitavo lugar, o Vila Nova, 16 pontos com saldo 1. O Vila, outro a despencar também, 2 derrotas seguidas. Era terceiro até pouquíssimo tempo atrás, até 2 rodadas atrás, e agora aparece na 8ª posição, caindo bastante na tabela. O nono lugar é do Avaí. O Avaí tá com 16 pontos, com 4 vitórias, tem 1 vitória a menos do que Chape e Vila Nova. Décimo, o Operário, 14 pontos, tem 4 vitórias também, mas saldo -1. 11º, o Atlético Paranaense, tentando se recuperar agora com o Odair Hellmann, tem 14 pontos, com saldo -1, também 4 vitórias. 12º lugar, o América Mineiro, tem 13, vai decepcionando nessa Série B. O América é o pior visitante do campeonato. O América simplesmente perdeu todos os jogos que fez fora de casa, os 5, né? Jogou 5 vezes e perdeu todos. O mais recente aí, derrota pro Volta Redonda no Raulino de Oliveira. 13º, Ferroviária, 12 pontos. Ferroviária é o time que mais empata no campeonato. São 6 empates em 10 rodadas, está com 12 pontos. 14º lugar, o Atlético Goianiense, 11, tá 4 jogos sem vitória na segunda divisão. 15º lugar, o Volta Redonda, 10 pontos. Não demonstra bons rendimentos, não joga bem, mas consegue aí, tá conseguindo nesse momento 5 jogos sem perder, né? Com 3 empates e 2 vitórias, vencendo sempre no sufoco, mas vai conseguindo seus pontos, né? Amealhando pontos aí nessa Série B. O Volta Redonda tá com 10 pontos. 16º lugar, o Criciúma, tá com 9 pontos, 2 vitórias, 0 no saldo. Conseguiu vencer o Paysandu nessa segunda-feira para sair da zona do rebaixamento. Quem voltou para lá foi o Botafogo de Ribeirão Preto, com 9 pontos também, 2 vitórias, saldo -6. 18º Amazonas tem 7, 19º Atlético tem 6, lanterna o Paysandu, o único time a não vencer de ninguém em 10 rodadas, tem 4 empates e 6 derrotas. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha, do Remo, tem 6 gols, é o maior goleador. Natan Fogaça, do Novo Horizontino, tá com 5. 4 gols para Carlão, da Ferroviária. Renan Peixoto, do Atlético Paranaense. Alexandre Jesus, do Botafogo de Ribeirão Preto. E para fechar a lista, o zagueirão Mailton, da Chapecoense, também 4 gols. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, com a 10ª rodada encerrada. Serão mais 9 até o fim do primeiro turno, mas claro, tem muito mais coisa para rolar. 38 rodadas ao todo para definir os 4 times que sobem para a Série A na temporada 2026 e os 4 que caem para a Série C. Grande abraço